29 de dezembro de 1913. Creio que não há nada que devamos melhorar nos outros. Fazê-lo em si mesmo, até nas menores coisas, é isso que parece ser necessário. Não mais dirão deves ou deveis, mas devo, se antes já não tenha me passado pela mente dizer quero. Que fardo e perigo é a vaidade. Não existe nada do qual não poderíamos ser vaidosos. Não existe coisa mais difícil do que definir os limites da vaidade. Um Criador se resguarde, sobretudo do sucesso, mesmo que precise dele. Fim de tarde, uma paisagem coberta de neve. Caminho novamente. A mim se juntou alguém que não parece ser confiável. Acima de tudo, ele tem apenas um olho e também outras cicatrizes no rosto. Suas roupas são pobres e sujas. Um vagabundo. Ele tem uma barba preta, curta, e há semanas não vê uma navalha. Por causa do frio, ele fechou os botões da gola e seu nariz está um pouco vermelho. Tenho um bom cajado para todos os casos. Está muito frio. Ele diz, depois de um tempo. Eu concordo. Após uma pausa mais longa, Para onde vais? vou ainda até a próxima aldeia, onde pretendo passar a noite no albergue. Também quero fazer isso, mas dificilmente conseguirei uma cama. Falta-te dinheiro? Bem, veremos. Não tens emprego? Então, os tempos são ruins. Até alguns dias atrás, estive trabalhando para um serralheiro. Depois, não tive mais trabalho. Agora estou a caminho e procuro ganhar algo. Não queres trabalhar para um fazendeiro? No campo sempre falta mão de obra. Não gosto de trabalhar para fazendeiros. És obrigado a levantar cedo de manhã, o trabalho é duro e o salário é baixo. Mas no campo é sempre muito mais bonito do que na cidade. O campo é entediante. Não se vê ninguém. Bem, existem pessoas também na aldeia. Mas não há estímulo intelectual. Os camponeses são brutos. Eu o olho surpreso. O quê? Ele quer também estímulo intelectual? É melhor que ele ganhe seu sustento honestamente e, quando tiver feito isso, aí sim ele pode pensar também em seu estímulo intelectual. Sim, mas que tipo de estímulo intelectual tens na cidade? À noite é possível ir ao cinema. Isso é maravilhosamente interessante e barato. Lá pode-se ver o que acontece no mundo. Penso no inferno. Creio que lá também existam cinematógrafos para aqueles que desprezavam esse instituto na terra e não entravam, porque todos os outros gostavam disso. Será o cinematógrafo uma verdade de validade universal?
ó Salomé? O que mais te interessou no cinematógrafo? Ele mostra várias artes belas. Havia um homem que subia pelas paredes das casas. Outro carregava sua própria cabeça sob o braço. Outro até estava no meio do fogo e não se queimou. Sim, é curioso tudo o que as pessoas podem fazer. E é isso que a pessoa chama estímulo intelectual? Mas espera, isso parece ser estranho. Félix e Regula também não carregavam sua cabeça sob o braço? E não se elevaram do chão também o São Francisco e Santo Inácio de Loyola e os 3 homens na fornalha? Não é uma ideia blasfema contemplar os Acta Sanctorum como um cinema histórico? Os milagres de hoje em dia são menos místicos do que técnicos. Olho para meu acompanhante com comoção. Ele vive a história do mundo, penso. Certamente isso é muito bem feito. E tem visto outras coisas interessantes? Sim, eu vi como o rei da Espanha foi assassinado. Bem, mas ele não foi assassinado. Não, isso não importa, pois então foi um outro desses malditos reis ou imperadores capitalistas. Pelo menos um foi levado. Eu queria que todos fossem levados, para que o povo ficasse livre. Não ouso dizer outra palavra. Guilherme Tell, uma obra de Friedrich von Schiller. O homem se encontra no centro da correnteza de história heróica. Um homem que proclama a novos povos a notícia do tiranicídio. Conversando desse modo, alcançamos o albergue, uma taberna de camponeses. Um salão razoavelmente limpo, com um feio forno de ferro, uma bancada ou buffet, com uma torneira de cerveja incômoda numa posição indevida. Alguns homens estão sentados num canto, tomam cerveja morna e jogam cartas. Eu sou reconhecido como senhor e sou guiado para o canto melhor, onde uma toalha quadriculada cobre uma extremidade da mesa. O outro se senta à outra ponta da mesa e eu decido oferecer-lhe um bom jantar. Ele já está me olhando com fome e expectativa, com seu único olho. Onde foi que perdeste o teu olho? Numa briga, mas eu esfaqueei bem o outro. Depois ele pegou 3 meses. Eu fui condenado a 6, mas foi um tempo bom na prisão. Na época, era um prédio totalmente novo. Trabalhei na serralheria e na ferraria. Não tínhamos muito trabalho, mas a comida era boa. A prisão não é tão ruim assim. Eu olho em volta para garantir que ninguém ouça como eu converso com um ex-prisioneiro. Ninguém, porém, parece ter percebido. Pareço ter me metido numa sociedade bem limpa. Será que no inferno também existem prisões para aqueles que nunca estiveram numa? Falando nisso, não deve ser uma sensação curiosamente linda alcançar, uma vez, o chão da realidade, de onde não há como cair mais fundo
mas no máximo a possibilidade de subir, quando toda a altura da realidade está diante de nós? Depois me encontrei no olho da rua porque me baniram do país. Então fui para a França. No início, não entendi a língua por muito tempo, mas consegui me virar. E foi lindo. Que condições são estas que a beleza impõe? É possível aprender algo da pessoa. A sopa é servida, uma água rala e quente, que eu degusto criticamente. Ele se dedica a ela com devoção e logo esvaziou totalmente a sua enorme panela de sopa. Mas qual foi o motivo da tua briga? Foi por causa de uma mulher. Ela tinha dele um filho ilegítimo, mas eu queria me casar com ela. Era uma moça direita. Depois ela não quis mais. Eu não tive mais notícias dela. Qual é a tua idade agora? Na primavera completarei 35 anos. Agora só me falta um trabalho bom. Depois queremos nos casar. Eu ainda conseguirei um emprego. No entanto, tenho um problema nos pulmões. Mas em algum momento, isso também melhorará. Ele sofre uma forte crise de tosse. Penso que sua perspectiva de um casamento não é justamente brilhante e admiro em silêncio o otimismo inabalável desse pobre diabo. Depois do jantar, deito-me num aposento miserável para dormir. Ouço como, ao lado, meu camarada se deita em sua cama. Ele sofre várias crises de tosse violenta e seca. Então, tudo se cala e eu adormeço. De repente, um gemido e um gargarejo assustador, misturados com uma tosse sufocada, me despertam. Durante um tempo ouço com atenção. Não há dúvida, é o meu camarada. Parece ser algo perigoso. Eu me levanto e me visto com o necessário. Abro a porta do seu quarto. A lua inunda o quarto. Ele está vestido e deitado sobre um saco de palha. Sua boca jorra sangue escuro e forma uma grande poça no chão. Ele geme meio sufocado e, tossindo, espelha uma massa de sangue. Ele tenta se levantar, mas cai de volta em seu leito. Eu corro para lhe dar apoio, mas vejo que a morte já pôs a mão nele. Ele está completamente coberto de sangue. Minhas mãos também estão banhadas em sangue. Uma última palavra sai de sua boca. Mãe. Então, toda a rigidez se dissolve. Uma leve contração percorre mais uma vez os seus membros. Então, tudo está morto e calmo. Deus, onde estou? Existem no inferno também óbitos para aqueles que nunca pensam na morte? Contemplo minhas mãos úmidas de sangue. Devo parecer um assassino ou um sacrificador. Não é o meu irmão cujo sangue tenho em minhas mãos? A lua projeta minha sombra negra sobre a parede branca de cal do pequeno quarto. O que faço aqui?
Para que este triste espetáculo? Olho perguntando para a lua como única testemunha desta cena. Como isso diz respeito à lua? Ela já não viu coisa pior? Ela não brilhou nos olhos mortos de centenas de milhares? Isso certamente é inútil para suas crateras eternas. Um a mais, um a menos. A morte, ela não revela o terrível engano da vida? Portanto, deve não importar à lua se e como alguém parte. Apenas nós fazemos um drama disso. Com que direito? O que este fez? Ele trabalhou, bebeu, comeu, dormiu, se apaixonou por uma mulher e por ela abriu mão de seu bom nome. Além do mais, viveu bem ou mal um mito humano. Ele admirou milagreiros, elogiou a morte de um tirano e vagamente sonhou com a liberdade do povo. E então ele morreu miseravelmente, como todos os outros. Isso é geralmente válido. Graças a ti, minha alma, coloquei-me no fundamento mais baixo. Daqui não há como cair mais, apenas como subir. De sombra sobre a terra, as luzes se apagam em último desânimo e solidão. A morte veio e não há mais ninguém para lamentar. Isto é uma última verdade e nenhum enigma. As últimas verdades humanos não são enigmas. Por que pensávamos que eram enigmas? Que ilusão pôde fazer-nos acreditar em enigmas? Minha alma, tu és terrivelmente real. Com um forte solavanco, me pões nas pedras pontudas de morte e miséria. Sinto-me fraco e desgraçado. Meu sangue, meu caro sangue de vida, escorre por estas pedras. Saio do quarto do terror e salvo sorrateiramente minha vida nua. Minha alma, tenho pavor de ti. Devo ser um jogador da vida que precisa ouvir tais palavras.